Brasil tem o melhor solo e o melhor clima para a produção de etanol, na opinião do professor de Química da Universidade de Brasília, Kleber Mundim. Mas, segundo ele, o país precisa investir para não perder mercado para outros produtores, como Estados Unidos e França. Para abastecer 160 veículos populares, é necessária uma plantação de cana pouco maior que um campo de futebol. A produção do etanol, o combustível feito da cana-de-açúcar, também produz gás carbônico quando a planta é queimada na colheita. Apesar dessas desvantagens ambientais, o álcool é uma das chamadas fontes limpas de energia. A grande vantagem que ele apresenta no momento é o fato de ter uma contribuição muito pequena para o efeito estufa. Porque ele é queimado, produz CO2, né, o dióxido de carbono, que é o principal gás de efeito estufa. No entanto, a cana, quando está crescendo, fixa o CO2 no solo. Então você tem um balanço próximo ao zero durante o processo de uso do etanol. A menor emissão de poluentes não é a única vantagem. A produção do etanol, segundo este professor, é também mais barata que a produção de combustíveis de petróleo. A utilização de energias alternativas, como por exemplo a biomassa, a produção do álcool, o biodiesel, ela vem cada vez mais sendo economicamente viável, por vários fatores. Que a matriz energética advinda do petróleo está diminuindo. A fonte de energia está sendo diminuída. Em geral, vem de regiões que têm conflitos. A produção não é uma produção barata, porque tem que extrair, tem que refinar, é um processo relativamente caro. Mas com o desenvolvimento tecnológico que nós estamos acontecendo nesse século agora, tem permitido que reutilizar essa energia armazenada na biomassa. Então isso tem tornado hoje, do lado econômico, mais viável, a utilização do álcool como combustível. Segundo o professor, o consumo de gasolina em todo o mundo é de 2 trilhões de litros por ano. Ele calcula que se 10% da gasolina for substituída por combustível vegetal, a produção brasileira de 17 bilhões de litros de álcool precisaria crescer mais de 10 vezes, o que elevaria as divisas geradas com a exportação do etanol. O Brasil não é o único produtor. Os Estados Unidos fazem etanol do milho, a França usa a beterraba. O presidente americano George Bush quer que em 10 anos os Estados Unidos consumam 20% menos gasolina e propõe investimentos na pesquisa de combustíveis alternativos. O professor considera que o Brasil tem melhor solo e melhores condições climáticas para a produção do etanol, mas alerta que o país deve investir para não perder a posição de liderança nesse mercado. Eu acho que tem que ter investimento em 2 grandes setores. Eu acho que o setor da produção e o plantio, obviamente, eu vou colocar isso no mesmo grupo, e um setor que é o setor de desenvolvimento tecnológico. O país tem que buscar tecnologias para tirar mais álcool da mesma quantidade de cana, produzir canas com melhor qualidade, produzir mais cana por hectare. O produto brasileiro também é exportado para os Estados Unidos, mas paga taxas que os produtores brasileiros consideram elevadas. Segundo eles, são aproximadamente 30 centavos por litro, mais imposto de 2,5%. O governo americano busca proteger da concorrência o produtor daquele país. Na semana passada, produtores brasileiros de etanol pediram ao presidente Lula que negocie com o governo americano a redução das tarifas. No programa de rádio Café com o presidente desta segunda-feira, Lula disse que as taxas impostas pelos Estados Unidos ao álcool brasileiro não têm sentido e afirmou que os americanos gostam de proteger os próprios produtos, apesar de defenderem o livre comércio.